Vamos agora voltar a falar sobre a reforma trabalhista na Argentina, porque a Câmara dos Deputados aprovou com mudanças a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei. O texto agora volta para o Senado, onde havia sido aprovado na última quinta-feira, com a retirada do tópico que reduzia o salário dos trabalhadores em 50%, em casos de acidentes fora do ambiente de trabalho. Para a gente entender melhor essa proposta, o que pode mudar e os impactos dessa política da Argentina, a gente conversa agora com a Ana Carolina Marçom, ela que é professora de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tudo bem, Ana Carolina? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui. Ana Carolina, nós já antecipamos esse assunto no comecinho aqui do News Primeira edição, mas eu gostaria só que você destacasse novamente quais são os principais pontos que estão sendo aprovados, que estão avançando com essa reforma trabalhista na Argentina. Bom, vamos lá. Eu acredito que o primeiro ponto que nós precisamos destacar é que essa reforma trabalhista na Argentina é a reforma trabalhista mais ampla desde o processo de redemocratização argentino. Então, nós temos aqui uma série de pontos. A reforma começou com pontos bastante controversos, como você trouxe aqui para a gente. Então, a questão da redução de salário dos trabalhadores em 50% em caso de acidentes, isso já foi retirado. Mas algumas partes, e partes importantes do texto, foram mantidas agora que vão para o Senado de volta. Então, nós temos, por exemplo, um dos pontos que é o mais controverso é a questão do aumento da jornada de trabalho, de 8 para 12 horas. Então, nós estamos falando aqui de um aumento de jornada significativo, uma pessoa trabalhar 12 horas por dia. Nós temos também a questão de garantia mínima de serviços em casos de greve. Então, serviços essenciais, como transportes, caso essa categoria entre em greve, ainda assim eles precisariam garantir que de 50% a 75% de funcionamento mesmo em greve. Nós temos aqui a questão de retirar uma série de pontos da informalidade. Então, tem vários pontos importantes aqui da reforma que estão sendo mantidos. A questão das férias. Então, na Argentina, as férias geralmente são tiradas, as pessoas tiram férias um mês seguido e geralmente entre outubro e abril. Então, esse período considerado tradicional de férias na Argentina, ele não precisaria mais ser respeitado. Então, os funcionários poderiam negociar as suas férias em períodos mais curtos, períodos de 7 dias, mínimos de 7 dias, fora desse período que é tradicional lá na Argentina. E também temos a questão da própria negociação, a redução da negociação da categoria como um todo. Então, ao invés de convenções mais amplas, agora seria possível uma negociação direta entre o sindicato e os empregadores. Então, nós vemos que temos aqui alguns pontos muito importantes dessa reforma, que pela primeira vez vão mudar muitos aspectos da questão trabalhista na Argentina e que vai ter um impacto bastante significativo. Agora, Ana Carolina, nós até trouxemos aqui, enquanto você falava, alguns dados, alguns tópicos. Vamos colocar de novo para quem está nos acompanhando poder fazer essa leitura junto com a gente. Eu vou colar aqui no meu retorno. Férias mais flexíveis, as restrições a greves, ampliação do período de experiência de até 6 meses, tá? A flexibilização da jornada chegando até 12 horas por dia. Mudanças na negociação coletiva, que foi isso que a Ana Carolina já antecipou também para a gente, que seria uma negociação direto da empresa com o sindicato e não daquela questão da âmbito nacional, seria um pouco mais restrito esse tipo de, mais restrita essa negociação. Ainda teria a questão da alteração de indenizações e demissões, podendo até uma indenização ser parcelada em até 12 vezes e combate à informalidade. Esses são os principais pontos que nós trouxemos aqui. Ana Carolina, diante desse cenário que você explanou muito bem para a gente, o discurso do governo é de modernizar
à legislação trabalhista e também de trazer um impacto de retomada, de crescimento econômico e geração de empregos. Você acredita que isso deve acontecer? Eu acredito que não, Luara. Vai ter um impacto, sim. De alguma forma, vai reduzir a informalidade, mas eu não acredito que seja no nível que o Milei está esperando. Então, é importante também ressaltarmos que o nível de informalidade na Argentina, aqui na Argentina, os órgãos estatísticos argentinos, eles somam as pessoas que estão na informalidade mais os profissionais autônomos. Então, o nível de informalidade na Argentina, ele chega a 40%. Então, nós estamos falando de um número elevado, quase metade da população que está em alguma forma, em algum regime de trabalho informal. Então, é importante que alguma reforma aconteça, que algo seja feito, porém, da maneira como está sendo feita, eu acredito que não reduza a informalidade, muito pelo contrário. Então, o cidadão que está trabalhando está em um regime de trabalho formal, agora poderá trabalhar até 12 horas de trabalho. Em contrapartida, na informalidade, não necessariamente você precise cumprir um regime tão duro de trabalho. Então, eu acredito que o Milei ele tem propostas bastante complicadas. O próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, já se manifestou sobre essas reformas, acredita que elas sejam importantes, porém, o que nós vemos? O próprio FMI destacou que a falta de dados, a falta de compreensão sobre o cenário econômico, o cenário trabalhista na Argentina, complica muito a tomada de decisão e a adoção de uma política mais correta, que realmente resolva o problema. Então, nós vemos que a Argentina ela enfrenta uma série de problemas econômicos, é uma questão histórica, então, desde os anos 90, nós acompanhamos a situação econômica argentina bastante complicada, e agora, no governo Milei, essa situação piorou bastante, e o Milei está tentando, de alguma forma, se salvar dessa situação, desse problema político, desse problema econômico no qual ele se encontra. Porém, essa reforma, ela facilita muito a precarização da situação trabalhista no país. Então, nós vemos, né, como está aparecendo aqui, uma série de protestos que estão sendo duramente reprimidos pelo governo. Então, ele já não tem um apoio da população civil. Eu acredito que essa reforma, como eu falei, ela seja bastante complicada e que vá trazer muita resistência da população. Resistência é essa que nós acompanhamos, inclusive, pelas imagens, né, de manifestações contra essa reforma trabalhista, uma política que pode ser arriscada para uma economia que já está emergente há algum tempo na Argentina. Só para a gente finalizar rapidamente, Ana Carolina, eu queria só que você trouxesse quais seriam os possíveis impactos dessa reforma trabalhista, embora ela seja interna, seja na Argentina, os possíveis impactos para os países vizinhos, como, por exemplo, aqui no Brasil. Bom, essa pergunta ela é muito importante. Sempre surge essa dúvida de, principalmente aqui no Brasil, o Mercosul, o que vai acontecer com os países que possuem alguma relação um pouco mais direta com a Argentina. Então, como você mencionou, é uma reforma interna. Eu acredito que o impacto primeiro e o maior impacto seja doméstico, então vai afetar a população da Argentina. As leis que estão lá, caso forem aprovadas, essas leis trabalhistas, terão impacto diretamente na população argentina e nas pessoas que estão, de alguma forma, com algum vínculo trabalhista na Argentina. Então, nós temos que, por exemplo, no Mercosul, de acordo com tratados do Mercosul, cidadãos de países membros podem trabalhar em países do bloco. Então, por exemplo, brasileiros podem ir para a Argentina, paraguaios, uruguaios poderiam ir para a Argentina trabalhar e esse trabalho, eles teriam as mesmas condições que cidadãos argentinos. Então, nós vemos a mesma coisa, né? Argentinos podem vir para o Brasil. Então, o que eu acredito que aconteça? Primeiro, que isso vai impactar os brasileiros que estejam lá em regime de trabalho, seja esse regime formal ou informal, essas pessoas serão impactadas. Eu acredito que o fluxo, que já vem reduzindo o número de pessoas que vão para a Argentina em busca de trabalho ou estudantes que vão
para a Argentina buscar os seus diplomas. Eu acredito que esse número reduza, principalmente de trabalhadores, e possivelmente que o fluxo de trabalhadores da Argentina para cá, de pessoas que queiram sair da Argentina para trabalhar em outros países do bloco do Mercosul, ele aumente. Não acredito que seja um fluxo muito grande, muito significativo, mas que sim vai ter esse impacto, que esse aumento vai acontecer, porque essas pessoas possivelmente busquem condições melhores de trabalho. Mas, como você falou, e como eu abri aqui a minha fala afirmando, essa reforma ela tem um impacto majoritariamente interno. Então, claro que toda política doméstica possui algum impacto internacional, nós sabemos disso. Mas essa política, essa reforma trabalhista na Argentina vai trazer esse impacto doméstico muito grande e vai ter essa reverberação principalmente aqui em nível regional. Então, eu acredito que talvez nós vamos sentir um pouco com essa reforma, mas mais nesse sentido desse acordo do Mercosul, que permite que as pessoas do bloco, de países membros do bloco, migrem de um país para o outro para trabalhar. Excelente. Conversamos com Ana Carolina Marçom, professora de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja sempre bem-vinda. Até a próxima. Bom fim de semana. Muito obrigada. Um ótimo final de semana.